Josué 14. Verso 6 em diante. O tema da mensagem é o que Deus espera. E eu andei falando semana passada aí várias coisas que eu falei. O primeiro ponto foi que Deus espera gratidão. E semana passada, se você quiser ouvir a mensagem da semana passada, você está lá no Facebook, PVU Church, está lá a mensagem da semana passada. Deus espera gratidão das pessoas. A gente falou daqueles 10 leprosos, que eles, 9, foram 10 curados, só voltou um para agradecer. E Jesus perguntou, não eram 9? Não eram 10? Por que só voltou um? Porque a maioria das pessoas, elas não continuam. Porque não é só o fato de eu receber o milagre, essa foi a proposta que Deus falou com a gente na semana passada, não é só receber o milagre, é receber também a presença. Não é só buscar o milagre, vai buscar a presença. Porque o texto diz que aquele leproso, ex-leproso, voltou adorando e glorificando a Deus com o que tinha acontecido com ele. E Jesus falou para ele, a tua fé te salvou. Porque ele era algo a mais. Então, o interesse de Deus, quando Ele vem trabalhar na minha vida e na tua, é que você venha buscar algo a mais. Não é só esse fato de trazer você, vem para a igreja, vai numa igreja, vai ali numa oração, porque isso aí deve já ter passado na vida das pessoas. Porque senão os problemas voltam, eu não sei como encará-los. Porque eles são vários. Porque se o ser humano não sabe, a Bíblia diz que nós estamos numa guerra. Há uma guerra espiritual. Mas eu não aceito isso. Tudo bem, meu amor, mas existe uma guerra espiritual. Outro dia alguém falou para mim assim, nem tudo da Bíblia eu acredito que quem escreveu a Bíblia foi homem. Eu falei, é mesmo, irmão? Quem é que escreve livro na terra aqui? Não é homens? Se fosse o cavalo, era o cavalo que tinha escrevido a Bíblia, porque quem escreve é homens. Porque a pessoa, ela perde a essência do que Deus é por causa da mentalidade dela. Porque olha só, querido, você quer verdadeiramente mudar a tua vida? Deixa Deus mudar a tua mentalidade. Porque se não for assim, as coisas vão só piorar. Porque esse mundo só tem piorado as coisas. Te falar, antigamente, nós que temos um pouquinho mais de idade, a gente sabe que quanta coisa mudou. Quanta coisa mudou. Eu passo por aí agora, eu vejo um jovem com uma garrafa de cachaça na mão, uma garrafa de 51 na mão. Isso nem existia. Eu tomei um copo de cerveja com 19 anos de idade. E eu tomei. Hoje tu passa aí, os jovens estão com garrafa de cachaça. Outro dia encontrei com um ali com uma garrafa de cachaça no bolso. Uma garrafa de 51, velho barreiro, pitu, praeninha, estão nisso. Porque as coisas têm piorado muito, querido. Mas por que tem piorado? Porque as pessoas não têm trocado de mentalidade. Que o papel da igreja é trocar de mentalidade. Mas só não adianta a igreja ter uma nova mentalidade, mas as pessoas estão com o coração duro para uma nova mentalidade. Porque se as pessoas perseverassem naquilo que Deus tem falado com elas, você pode ter certeza que a vida delas começaria a ser transformada. Porque eu sempre falo com as pessoas aqui, fica 1 ano e 1 mês aqui andando perto da gente. E tu vai ver se tua vida não vai mudar alguma coisa. Agora tem que ralar. Uma coisa simples que é vir a um culto. A maior dificuldade da pessoa vir a um culto. Aí tu vai conversar com a pessoa, por que tu não foi o culto? Pô, pastor, o capítulo da novela tá bom pra caramba. É mesmo, irmão, deixou de ir o culto por causa de novela? Pastor, é Bíblia também, né? É novela bíblica, é Gênesis. Eu estou lendo a Bíblia também, vendo a novela. Cacilda Becker. Que a mentalidade é essa. Mas aí o que acontece? Faz igual o povo de Israel. Quando aperta, corre para a presença de Deus. E Deus fica olhando. Fala aí. É o que mesmo? Porque eu rejeitei a instrução. A Bíblia diz assim, ensina o menino, ensina o caminho que ele deve andar, porque até quando crescer ele não vai se desviar dele. Então, não é uma questão de segundos, essa jornada com Deus. Eu vim uma reunião e eu estou pronto. Não.
Foi bom. Ali passa uma régua, mas a verdade de Deus precisa entrar no teu coração, no meu. Posso ouvir um amém? Tem que entrar. Josué capítulo 14, verso 6 diz assim: os filhos de Judá chegaram a Josué em Gigal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenizeu, disse: você sabe que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e você. Eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. Eu lhe relatei o que estava no meu coração. Os meus irmãos que tinham ido comigo amedrontaram o povo, mas eu perseverei e segui o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: certamente a terra em que você pôs o pé será sua e de seus filhos, em herança perpétua, pois você perseverou em seguir o Senhor, meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou com vida, como prometeu. 45 anos se passaram, desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda andava no deserto. Agora, eis que estou com 85 anos. Estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Dê-me agora este monte de que o Senhor falou naqueles dias, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anaquins, morando em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor estiver comigo, poderei expulsá-lo, como ele mesmo prometeu. Josué abençoou e deu a cidade de Hebrom a Calebe, filho de Jefoné, para ser herança dele. Por isso Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenizeu, em herança até o dia de hoje, visto que havia perseverado em seguir o Senhor, meu Deus. Tinha perseverado, fala perseverado. O que o Senhor espera de você, querido? Perseverança. Porque sem perseverança, os milagres ficam de lado. Porque tem coisa que acontece na hora que Deus promete, só que tem coisas que vai levar um tempinho. E vou te falar, depois de 45 anos, Calebe ainda teve que fazer alguma coisa. Porque o texto diz que Josué deu, mas Calebe teve que ir lá buscar. Josué deu, Calebe foi pedir, porque ele estava pedindo autorização, porque ele era submisso. Porque não dá para vencer com Deus sem princípios. Anota aí, ó, não dá para vencer com Deus sem respeitar princípios. Não, mas eu quero do meu jeito. Já era, você já perdeu a estrutura. Vai tirar Deus da situação. Que tem que ser da maneira de Deus. Calebe ficou esperando 45 anos para ele ir lá e falar para Moisés: posso ir agora? O que Calebe fez? Posso ir agora? Calebe foi lá falar com Moisés: posso ir aí agora? Foi falar com Josué: posso ir agora? Porque ele tinha recebido uma promessa de Moisés. Moisés já tinha morrido, agora ele pergunta: posso ir agora? Porque está assim de gente que é derrotado porque anda pela própria força, querido. Só faz o que dá na cabeça. Ele não fez isso. Ele foi lá perguntar: eu posso ir agora? Agora, ele tinha um testemunho, ele carregava um testemunho, porque fé é construída dentro de mim, querido. Fé não é o que eu venho do lado de fora e pego, não, agora eu estou precisando. Fé é construída por dentro, porque ele caminhava. Então, enumerando, a primeira coisa para perseverança, querido, a primeira coisa para perseverança é guardar a promessa, é você se alimentar da promessa. É você saber que Deus tem algo para fazer na sua vida. Que dia, pastor? É hoje. Essa é a fé. Essa é a confiança em Deus. Ah, mas eu estou passando isso e aquilo. O que Calebe deve ter passado em 45 anos, querido? Mas ele se alimentou da promessa. Então, de que eu tenho que me alimentar? Da promessa. E as pessoas querem vencer com Deus se alimentando do fracasso.
Em segundo lugar, se eu quero chegar lá, perseverar até o final, eu não posso me comportar como derrotado. O discurso tem que ser de vencedor, querido. Olha para quem está perto de você e fala assim, ó, não deixa o tempo roubar a tua crença, roubar a tua força. Pastor, mas eu não aguento mais. Irmãos, você quer vencer? Pastor, mas eu estou passando por isso agora, nem imaginava que estava passando. Querido, a tua guerra é contra você mesmo, que é a tua alma. A tua guerra é contra a tua alma. Ah, mas se eu tivesse feito algo antes? É isso aí, meu irmão, você não tomou remédio ontem. Não tomou remédio ontem, agora tem que começar a tomar hoje. Qual é o remédio? A palavra. Oi? Alguém está me ouvindo aqui? Eu não tenho como vencer me comportando como fracassado. Porque o posicionamento dele foi qual? Ó, eu estou forte até hoje. Mas por que era essa declaração? Porque ele tinha uma promessa. Mas e o que ele estava vivendo? O que são 45 anos esperando uma promessa? Oi? Tem gente que não fica na igreja 6 meses, irmão, firme. Caminhando firme. Já desistiu? Aí não tem estrutura porque não se enche de princípios. Aí vai se entregando, fazendo o que acha, o que pensa. Aí lá na frente, olha, cadê fulano? Porque, queridos, deixa eu te falar, testemunho de gente que se entrega, tu vai ter aos montes ao teu lado. Porque Caleb podia ser igual a um, porque ele estava lá com testemunho, falando, eu não sou igual aos meus irmãos, eu não fui igual aos meus irmãos. Sabe por quê, querido? Porque é uma escolha. Em terceiro lugar, continuar é uma escolha, é uma decisão. Não, mas tem que acontecer hoje, da minha forma. Já era. Porque o testemunho dele era, eu não fui igual aos meus irmãos. Se você olhar lá no livro de Números, capítulo 14, toda aquela geração, 10 pessoas e a família deles morreram no deserto. Porque a promessa que Caleb alimentou é quando ele ainda estava no deserto. Querido, a deserto aponta para a crise. Tem crise que nós queremos esquecer, sim ou não? Mas a crise que você passa hoje será o teu testemunho de vitória amanhã, amém ou não amém? Porque você se sustentou na crise, você foi crente na crise. Porque ele falou, quando Israel ainda estava no deserto, falei, caramba, mesmo no deserto ele tinha uma promessa. Ovelha, eu não sei o que você está passando, mas Deus tem uma promessa para você mesmo diante do que você está passando. Fala um amém aí. Porque ele estava no deserto e Deus deu uma promessa a ele. Porque Deus não é paralisado por lugares e por momentos que você está vivendo. Deus é soberano, querido, acima de tudo. Porque a questão não é Deus fazer, é se eu estou pronto para receber. Pastor, mas Deus é teimoso assim? Deixou Caleb ficar esperando 45 anos? Cara, eu não sei qual era o propósito disso não. Mas eu sei que a família de Caleb está lá nesse lugar até hoje. A melhor terra de Israel é onde Caleb conquistou. E Caleb foi lá conquistar. Caleb fez o quê? Foi lá conquistar. Ah, pastor, eu venho culto fazer uma campanha aqui para... Irmão, para de ficar esperando as coisas acontecer e faz as coisas acontecerem. Porque quem tem fé faz acontecer. Quem espera vive de esperança. Qual é a estrutura? Porque tem sempre uma saída para você vencer. Posso ouvir um amém de alguém? Tem sempre uma saída. Agora, eu preciso ter uma autoridade sobre o que eu estou vivendo. Porque até o momento de ir falar, Caleb soube. Eu fico olhando, cara, uma pessoa que eu vou encontrar no céu certinho, vou dar um abraço, é Caleb. Porque eu fico olhando, eu imagino Deus olhando para um cara desse. Até o dia certinho de ir lá, tamanho era o relacionamento que ele tinha com Deus, que até o dia certo dele ir para vencer, ele foi. Ele não foi antes, não foi depois. Ele foi no dia certinho, falou, ó, chegou a hora da minha vitória. Porque estava dentro do coração dele. Só que durante esses 45 anos, sabe o que ele fazendo? Servindo aos propósitos do Senhor. Porque quando eles atravessaram o Jordão,
todas as tribos tinham que ajudar as outras tribos a conquistar a sua terra, todos. 3 tribos ficou do lado de cá do Jordão. Só que os integrantes deixaram as mulheres, os animais e as crianças lá, mas os homens tiveram que ir lá pelejar do outro lado para conquistar a terra para os outros. E Caleb ficou 45 anos, presta atenção como é que é o reino de Deus, servindo ao próximo. Você está me ouvindo ou não? Ele ficou servindo. Por ele servir ao próximo, ele servir ao propósito de Deus, ele conquistou a terra dele. Porque a grande questão, querido, que está cheio de gente na igreja que só quer facilidade. É só eu quero, é só, não faz nada. Eu estava falando aqui domingo de uma palavra sobre oferta que Deus falou comigo, que a mulher foi para casa que o profeta falou para ela, vai lá e pega a vasilha com teus vizinhos. Pega a vasilha com teus vizinhos. Não pega poucas não, pega muitas vasilhas. E ela foi e pegou muitas vasilhas. Sabe por quê? 2 coisas. Primeiro, ela era uma pessoa de bom relacionamento com os vizinhos dela. E segundo, porque a bênção de Deus envolve outras pessoas. Você está me ouvindo ou não? Porque grana tem um propósito. O que Deus dá para nós, vou começar a falar fazer uma série no domingo aí depois da conferência sobre crescimento. E está embutido crescimento financeiro nisso aí também. Grana de Deus tem propósito. Agora, se eu só penso em mim, já era. Se ela fosse uma pessoa individualista, ela já não passava no teste, que ela ia pedir vasilha emprestada, ninguém ia dar. Você está me ouvindo ou não? Porque Deus sempre vai testar você naquilo que você é. Porque comportamento conta muito. Porque tá um montão de gente que na hora da crise fica sozinho. Mas sabe por que fica sozinho? Porque na hora de servir, não serve. Desculpa a redundância, mas na hora de servir aos propósitos, porque tudo na vida é uma oportunidade. As pessoas só andam pela cabeça delas. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Será que se você não tivesse feito um investimento no teu comportamento há uns 6 meses atrás, isso já não teria mudado a tua vida? Que as pessoas trocam, elas se desviam, elas vão para lá, vão para cá. Aí faz aquela salada, não, agora é aqui, não, essa aqui é... E o alimento tem que te dar substância, porque fé é substância, fé é uma palavra em Hebreus 11, verso 1, que fé é substância, é conteúdo. Então, se eu não tenho nada de conteúdo, eu tenho uma palavra, eu tenho fé, mas é substância, que é invisível, mas é real, e é uma jornada com Deus. Que como alguém aguenta 45 anos assim? Princípios e valores. Porque, querido, ovelha, Deus ainda tem algo para fazer por você. Eu não sei quanto tempo já passou, mas você pode ter certeza disso. Você pode sair daqui hoje com essa declaração: Deus tem algo para fazer por mim. Agora, se você se desviar, já era. Lucas capítulo 18, Jesus falando sobre perseverança, que essa é uma palavra-chave. É uma chave bíblica lá, ou entra no Google e pede ao Google a palavra perseverança na Bíblia. Você vai ver quantas vezes. Só nesse texto aqui foram várias vezes. Que quem caminha com Deus para a vitória, persevera. Não, eu já vim numa reunião. Não, eu já aceitei Jesus. Querido, desculpa, eu fui criado na igreja. Neto de crente, filho de crente, neto de crente. Mas não era crente. Conhecia nada de Deus.
Conheci Deus com 31 anos de idade, fui criado na igreja. Oi, tem alguém aqui nessa noite? Fui criado na igreja, conheci Deus com 31 anos de idade. Pastor, mas você não era para ser pastor antes? Era. Mas onde eu estava? Vagando por aí. Seguindo a instrução do demo. Porque a pior coisa é eu vir à igreja e ficar perdido. Ou a igreja ser perdida também. Ah, pastor, eu guardo aquelas mensagens. Querido, nós precisamos nos encher da verdade, daquilo que Deus é. Porque é isso que alimenta e vai nos dar força no dia a dia, o dia do nosso combate. Porque o dia do combate é o dia da tua vitória. Se chegar o combate é porque também chegou a vitória. Amém ou não amém? Se chegou a hora de você ir para o combate, é que também chegou a hora de ir para a vitória. Ó, estão te chamando lá na sala lá de cima. Vai lá, querido. A última sala lá, o chefão lá, cabeça branca. Vai lá. Vai lá que é a promoção. É isso aí. É isso mesmo, querido. Então não tenha medo de combate, porque quem tem medo de combate não tem desejo de vitória. É só isso. Pastor, mas porque Caleb estava preparado. Em quarto lugar, caminhe preparado, querido. Caminhe preparado. Não perca o treinamento, não sai do treinamento. Que uma hora vai chegar, querido. Porque José estava no Egito. José estava onde? Daqui a pouco o faraó mandou chamar José, ó. Estão te chamando lá no palácio. Faz a barba, corta o cabelo. Ó, tem essa roupa aqui de linho. O cara na cadeia devia estar de bermuda lá, de qualquer maneira. Aí trouxeram a roupa de linho para ele. Falaram, veste essa roupa aqui, faz a barba que estão te chamando lá no palácio. Aí ele foi lá no palácio. Quando chegou lá no palácio, o faraó falou para ele, ó, aconteceu isso e isso. Nunca mais ele voltou para a cadeia. Nunca mais. Porque agora ele estava no lugar que Deus tinha chamado ele para ir. Mas ele passou por tudo que passou e ele ficou de pé, ficou firme. Se encheu da verdade. Porque essa é a jornada. Porque, querido, vou te falar, a tua declaração conta muito. Pastor, não vou falar nada, porque, irmão, a tua declaração determina o que você vai conquistar. Abra a tua boca em fé. Amém? Porque olha a declaração dele qual for. Olha, eu tanto estou forte para entrar na guerra como para sair dela. Porque não adianta nada você enfraquecer por causa de uma guerra. Que a guerra não é para te enfraquecer. Desafios da tua vida não é para te enfraquecer, é para te fortalecer. Porque quando o desafio chegar, aprende a orar mais, a buscar mais, a vir mais para a igreja, a ler mais a Bíblia. Vou te falar, desculpa, mas desafio chega para todo mundo. Todo mundo. Para mim, para você, todo mundo. A questão não é o desafio, é como eu encaro o desafio. Como eu estou. Porque eu preciso... Aqui, ó, tem um modelo de vitória para nós, tremendo. E se você tem um modelo para você seguir na Bíblia, segue a Caleb. Porque alguém que passou no deserto, era escravo no Egito, veio do deserto, caminhou no deserto, chegou na terra prometida e conquistou o que Deus tinha prometido. Nenhuma das promessas que Deus falou para Caleb caiu por terra, que todas elas se cumpriram. Mas qual foi o posicionamento dele? De crente. Posicionamento de crente. Que é o que Deus espera de mim e de você. Porque não adianta. Porque sabe por que tem algumas coisas que não passam na nossa vida? Porque quando passar, a gente vai desistir. E Deus precisa olhar para você e ver que você tem firmeza de propósito. Tem o quê? Ah, mas Deus não me ama? Claro que te ama. Ele te ama tanto, querido. Se não tiver firmeza, se Ele souber que Ele sabe que se você
não estiver firme no propósito, e você vai cair, ele não vai te dar o que você está precisando. Porque se isso mantém você de pé, na busca, na procura por ele, as coisas não vão mudar. Porque Deus precisa construir algo dentro de você. Ah, mas ele é um ser invisível, é isso mesmo, por isso mesmo. Por isso que ele precisa construir algo, que é algo entre você e ele. Ah, mas o senhor está pregando. Eu estou, faço o meu papel, estou pregando o que eu creio, o que ele me revela. Mas para isso eu me posiciono. Porque eu estou aqui e falo, Deus, qual é a palavra para me pregar hoje? Porque ele quer construir algo dentro de você. Agora, se não tiver um coração aberto para isso, vai passar um montão de tempo e a mesma coisa, querido. Porque tem gente que o diabo já até sabe que ela está a um pulo de se desviar. Porque o nível de influência vem dos dois lados. Qual que eu dou ouvido? Se tu vê que tem gente que só conversa sobre derrota. Qual era o modelo de Caleb, querido? Crença. Josué, lá no livro do Êxodo, capítulo de Números capítulo 14, Números 13, quando o povo começou a murmurar, porque o povo foi lá e viu a terra que Deus falou, vai lá que vocês vão olhar a terra que mana leite e mel. Quando voltou os 12 espias, Caleb estava no meio deles. No capítulo 30, versículo 30, diz que eles começaram a murmurar. Eles falaram, ó, fomos lá, vimos a terra é boa, a terra é boa. Eu não sei quanto tempo tem do livro de Números, capítulo 14, até Josué, capítulo 14. Eu não estudei quanto tempo tem, mas eu vou ver isso. Eu vou buscar quanto tempo tem. Só que depois de vários anos, que aconteceu lá em Números capítulo 14, que o povo murmurou no deserto e Caleb ficou de pé. Porque no verso 30, quando eles começaram a reclamar, falaram, a terra é boa, mas tem gigante, a terra é boa, mas devora seus inimigos, a terra é boa, mas nós nos sentimos igual. Caleb falou, opa, para, eia, vamos, para, o Senhor é conosco e como pão nós vamos devorar. Desde o capítulo 14 de Números até o capítulo 14 de Josué, que tem um percurso muito grande, que está embutido dentro daqueles 40 anos que o povo ficou caminhando no deserto, Josué continuava o mesmo, Caleb continuava o mesmo. No deserto, caminhando no deserto. Porque uma coisa, querido, é você ter estrutura, está dando tudo certo, você está caminhando. Caleb saiu da escravidão. No livro de Números capítulo 14, acontece aquilo, eles murmuram, Deus vai e mata os 10 espias e diz que o povo vai ficar no deserto, e Caleb junto ali. E no deserto, de Números 14 a Josué capítulo 14, tem uma estrada muito grande, e Caleb ainda era crente. Está me ouvindo ou não? Caleb ainda era crente. Porque tem duas coisas que fazem as pessoas desanimarem: ou luta ou vitória. Tem gente que desanima por causa de luta, por causa de combate. Ah, eu não estou conseguindo vencer. Ah, eu esperava tanto de Deus. Querido, Deus não é nosso servo não, meu irmão. Deus não é nosso mordomo não. Que a gente manda, Senhor, faz assim. A gente usa a fé, mas ele não é nosso mordomo. Ó, tem que acontecer assim, se não acontecer assim, vai acontecer assado, cozido ou frito. Então vai, irmão, Deus vai ficar olhando para a tua cara. Ah, botei Deus na parede, falei, Deus, eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito. Isso vai mudar Deus, irmão? Sabe o que muda Deus? A minha mudança.
muda o mover de Deus quando eu estou mudando por aquilo que Deus está me falando. Porque a instrução dele está valendo alguma coisa para mim. Porque Davi se aproximava de Deus. Estou animado, hein? Vou rodar no poder, vou rodar. Davi, ele agradava a Deus, porque as declarações dele, ao longo de uma jornada, Davi ia mudando. Um dos textos da Bíblia, falando de Davi, diz que ele pegou a arca todo bobo aí. Sabe quando a pessoa faz uma coisa errada achando que está fazendo certo? É ruim isso, a beça, né? Ih, pensei que dava certo. Aí, caramba, manchou a roupa. Davi aconteceu isso. Ele pegou a arca todo bobo, botou num carro de boi para facilitar, né? Porque tem gente que quer caminhar com Deus só com facilidade. E tem coisas que são princípios, que Deus não abre mão. Oi? Alguém me ouvindo? Deus não abre mão de princípios. E Davi botou a arca em cima de um carro de boi, e está o boi carregando a arca. E Davi todo bobo, dançando do lado. A arca foi cair, o levita que estava lá do lado do carro do boi, botou a mão na arca. Deus matou logo um levita do lado do carro do boi. Aí Davi olhou e falou, rapaz, porque o rei sabia que a culpa era dele. Agora, Davi tinha uma coisa, querido, que a gente precisa aprender demais como crente. Ele ia ao Senhor. Deus, por que esse rapaz morreu? Por que ele morreu? Deus não falou nada com ele. Porque quando Deus não fala nada contigo, é porque é você que tem que tomar decisões. Ah, mas se Deus falar comigo, não, é você. Quando Deus não falou nada com ele, o que ele fez? Chamou o escriba, vai lá, vem cá, pega o livro da lei lá. É a Bíblia que tinha lá. Pega o livro da lei e vê lá no livro da lei como é que o sacerdote tinha que carregar a arca. Aí eles abriram o livro da lei. Aí o sacerdote foi carregar a arca. Como é que o sacerdote tem que carregar? Aí abriu lá. Os sacerdotes, os levitas têm que colocar a arca no ombro e dar 7 passos e sacrificar. Ele descobriu por que Uzá tinha morrido. E ele pegou a arca, ele dava 7 passos, sacrificava um boi e dava mais 7 passos, 22 quilômetros até Jerusalém, 7 passos, um boi. Quantos bois morreram? Quantos sacrifícios tiveram até chegar a arca lá? Só que quando ele entrou em Jerusalém com a arca, ele entrou dançando, que tinha feito a coisa certa. Mas ele estava perseverando. Perseverança, anota aí, não é teimosia. Tem gente que vê que o negócio está dando errado e continua fazendo errado. Perseverança não é teimosia. Porque o que Deus espera é mudança, firmeza de propósito. Mudança. Porque se eu não dou espaço para Deus, eu vou terminar com essa, querido. Se eu não dou espaço para Deus, quem é que tem ganhado espaço na minha vida? Ou eu dou espaço para Deus, ou eu dou para quem? Que ninguém pode ficar vazio nessa terra. Ah, mas eu não aceito isso. Não, eu não dou para um outro. Essa semana eu estava pregando para uma pessoa que me deu a oportunidade, eu prego. Eu estou em cima do muro. Falei, o muro é do demo também. Não, eu não estou nem de um lado nem do outro, eu estou em cima do muro, tá? Não desce o muro para o lado de cá não, meu garoto. Porque o muro é do demo. Porque a Bíblia fala, você nem é crente, nem é frio, é morno. Porque está cheio de gente enganada, achando que tem que servir a Deus da sua maneira. Funciona assim, querido. Aí passa 300 anos, vai aqui, vai ali, vai acolá. Não, o que está certo é a outra igreja lá. Não, essa igreja tem alguma coisa errada. É a outra igreja que está errada, mas não
muda de mentalidade. Porque a gente mudar de igreja, mas não mudar de cabeça, não adianta nada. Porque não deixa, não permite que Deus trabalhe no coração, no interior, de valores e princípios que eu preciso aprender. E senão eu não vou tomar a decisão que preciso, porque tem coisas que eu tenho que fazer. E uma das coisas que nós temos que fazer, querido, que é exigido do mundo espiritual, é andar e por fé, é agir por fé, agir por certeza, agir por convicção. Porque o mundo espiritual precisa ver você com um comportamento de alguém que está agindo com certeza, com convicção. Porque a mulher do fluxo de sangue tinha uma multidão lá, ela foi lá, tocou em Jesus com certeza. Jesus olhou e falou: opa, alguém me tocou. Jairo, quando foi buscar Jesus, ele foi com convicção, com certeza: Senhor, vem na minha casa, coloca a mão na minha filha para ela ser curada e ser salva. É salvação. E Deus não quer só trazer milagre, Deus quer trazer salvação para você. Que Deus não vai ficar fazendo só milagre. Quantos milagres Deus já fez na tua vida? Que dia que você vai permitir Deus salvar a tua alma verdadeiramente? Ou você vai continuar a vida toda com essa dúvida: o que acontecer amanhã contigo? Vai acontecer o quê? Você vai para onde? Qual é o teu destino final? Ah, isso está na mão de Deus. Não, querido, está na nossa mão. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Deus deu. Deus acreditou em nós que nós aceitaríamos essa oferta chamada Cristo. Por isso que Deus espera algo de mim. Porque da mesma maneira que eu espero de Deus, Deus espera algo da minha vida. Eu tenho que ter um comportamento recíproco. Deus investe na minha vida, Deus investe na minha alma, e eu vou crescendo com isso, eu vou dando frutos, eu vou dando resultado, eu vou servindo ao propósito dele. É isso que eu estou dando espaço para Deus, que quanto mais espaço eu dou para Deus, menos espaço o inimigo tem na minha vida. Está escrito lá: ninguém põe vinho novo em odre velho. Será que não chegou a hora da transformação? De um novo posicionamento, de hoje. Hoje ser o dia da tua decisão. Que você hoje está como Caleb foi a Josué. Que Josué é um tipo de Cristo do Velho Testamento. Josué foi a Cristo, Caleb foi a Cristo. E saiu de lá com o milagre dele. Essa é a estrutura que a gente tem. O que Deus espera de você? Que haja crença no teu coração. Ah, eu quero um milagre, mas tem a tua parte. Ele enche teu coração. Deus existe, irmão. Deus existe. A Bíblia diz que aqueles que se aproximam dele precisam crer que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam, porque é isso que agrada a ele. Não, quando Deus fizer por mim, pronto, não funciona assim. Deus ministra o meu coração e o teu, você se entrega a ele e o milagre acontece na tua vida. Fica de pé, querido. Fica de pé. Vamos adorar um pouquinho o Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, essa tua palavra, Senhor, nesse lugar, palavra que o Senhor deu para esse dia de hoje, pode ter certeza que alguém está precisando, Senhor, da tua intervenção aqui. Nós precisamos da tua intervenção. Feche teus olhos, querido, bota a mão no teu coração, fala para ele: eu preciso da tua intervenção. O Senhor falou comigo aqui profundamente na tua palavra. Bota a mão no teu coração, fala com ele. O Senhor falou comigo na palavra. Agora, de fato, de verdade,
Senhor, em nome de Jesus, nós buscamos a tua realização, meu Deus. Porque não vivemos só de palavras, vivemos também de milagres, Senhor. Porque tu é um Deus que se manifesta. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, manifesta o teu poder, a tua glória sobre as nossas vidas, Senhor, a partir da tua palavra, dessa palavra maravilhosa e poderosa, que nós estamos aqui como Caleb, Senhor, nos aproximamos para conquistar o nosso milagre, meu Deus. Oh, porque tu sabes, Senhor, tu sabes aquilo que necessitamos, Senhor, e a tua palavra nos dá essa autoridade e autorização. Transforma, meu Deus, transforma, transforma, muda, meu Deus, muda, muda, meu Deus, oh, muda, Senhor, aleluia.